26ª sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2011. Peço à senhora vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Galini que faça a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Obrigado, vereadora. Peço ao senhor secretário Alexandre que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão ordinária realizada no dia 25 de agosto de 2011. Ata da 25ª sessão ordinária da 12ª legislatura, da 3ª sessão legislativa realizada no dia 25 de agosto de 2011, às 18h30, sala das sessões. Compareceram os senhores vereadores Adilson Deretti, Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Aparecida de Fátima Capistrano Galini, Marcos Simão Henke, Maia Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilton, Seno Junques. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo então com a seguinte ordem do dia. Primeira leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segunda leitura da ata da 24ª sessão ordinária do exercício de 2011. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceira, apresentação do projeto de lei de número 44 de 2011, que proíbe o uso de herbicidas para a capina e limpeza de ruas, calçadas, terrenos baldios, praças, parques, margens de arroios e valas e da outras providências. Quarto, a apresentação do projeto de lei de número 45 de 2011, que autoriza alienar bens públicos e da outras providências. Quinto, a apresentação do projeto de lei de número 46 de 2011, que prorroga especialmente para exercício de 2011 o prazo para encaminhamento ao Legislativo da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e da outras providências. Sexto, a apresentação do projeto de lei de número 47 de 2011, que abre o crédito suplementar em especial através de anulação de dotações e êxito ou provável excesso de arrecadação do orçamento vigente e da outras providências. 7. Apresentação da moção do número 9 de 2011, de autoria do senhor vereador Seno Junques. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única. Fizeram uso da palavra o autor da mesma e os senhores vereadores Aparecida de Fátima Capistrano Galini, Antônio Carlos Contesini, Alessandro Lozzi, Maria Henrique de Souza, Adilson Deretti e Rodrigo Praz. Em seguida, o senhor presidente colocou a mesma em votação única, sendo esta aprovada por unanimidade. Oitava, apresentação da indicação do número 34 de 2011, de autoria do vereador Antônio Carlos Contesini. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única. Fizeram uso da palavra o autor da mesma e o senhor vereador Marcos Simão Henke, Aparecida de Fátima Capistrano Galini e Seno Junques. Em seguida, o senhor presidente colocou a mesma em votação única, sendo essa aprovada por unanimidade. Nona, apresentação da indicação do número 35 de 2011, de autoria da senhora vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Galini. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única. Fizeram uso da palavra a altura da mesma e os senhores vereadores Marcos Simão Henke, Antônio Carlos Contesini, Rodrigo Praz, Adilson Deretti, Alessandro Lozzi e Seno Junques. Em seguida, o senhor presidente colocou a mesma em votação única, sendo esta aprovada por unanimidade.
10º, leitura das correspondências recebidas. 11. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 44 de 2011 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Henke, Rodrigo Praz e Seno Junques. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo esse aprovado por unanimidade. 12. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 45 de 2011 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra o senhor vereador Adilson Dorete, Rodrigo Praz e Seno Juntos. Em seguida, o senhor presidente colocou a mesma em primeira votação, sendo esse aprovado por unanimidade. 13º, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 46 de 2011 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Rodrigo Praz, Aparecida de Fátima Capistrano Galini e Seno Junques. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo esse aprovado por unanimidade. 14º, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 47 de 2011 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Rodrigo Praz e Seno Juntos. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo isso aprovado por unanimidade. 15º, requerimento verbal realizado pela vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, que fez a sugestão de colocar-se os projetos de número 44, 45, 46 e 47 de 2011 em segunda e última discussão e votação. O senhor presidente colocou o requerimento verbal em discussão única, não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou a mesma em votação única, sendo isso aprovado por unanimidade. 16º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 44 de 2011 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo isso aprovado por unanimidade. 17º, com a concordância dos senhores vereadores, o presidente colocou o projeto de lei 45 de 2011 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo isso aprovado por unanimidade. 18º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 46 de 2011 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 19º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 47 de 2011 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo esse aprovado por unanimidade. 20º, palavra livre. Fizeram uso da palavra livre os senhores vereadores Adilson Dorete, Antônio Carlos Camprilini, Rodrigo Praz, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini e os senhores Seno Juntos. Nada mais a acrescentar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na Secretaria dessa Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão única. Coloco a ata em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do requerimento do senhor vereador Rodrigo Praz.
Rodrigo Braz, vereador desta Casa Legislativa, vem junto a Vossa Excelência solicitar licença por tempo indeterminado para tratar de interesses particulares, de acordo com o artigo 16, incisos 15º da Lei Orgânica do Municipal. Neste momento, convido o senhor Romaldo Ignazio para prestar juramento de posse. Chega. Prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar leal e sinceramente o mandato a mim conferido e trabalhar pelo engrandecimento desse município e bem-estar de seu povo. Declaro empossado o senhor vereador Romaldo Ignazio e peço que faça assento à mesa. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da resolução do número 12 de 2011. Projeto de resolução número 12 de 2011, de 1º de setembro de 2011, altera a redação do artigo 94, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Rio do Campo e estabelece outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Rio do Campo, no uso de suas atribuições legais, apresenta a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 94 do Regimento Interno, o qual passa a vigorar na seguinte forma. Artigo 94. As sessões ordinárias da Câmara Municipal realizar-se-ão nas quintas-feiras e terão início às 18h30 com duração de 2 horas, desde que presente para a sua abertura e prosseguimento no mínimo 1/3 de seus membros. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões em 1º de setembro de 2011. Sendo juntos presidente, Alessandro Lozzi, segundo secretário. Coloco a resolução do número 12 de 2011 em discussão única. Bom, com relação a essa resolução, então nós havíamos mudado então o dia da sessão, alteramos o dia da semana e alteramos também o horário de início, porque anteriormente acontecia nas segundas-feiras, né? E sempre às 19 horas. E foi alterado então para as quintas-feiras e com início às 18h30. Então, em função dessa alteração que já aconteceu anteriormente, né, é necessário que nós fazemos valer então também essa mudança, né, dentro das normas legais da Câmara, né? Então seria para que nós regularizássemos essa situação, né? Coloco a resolução número 12 de 2011 em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Está aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da resolução do número 13 de 2011. Projeto de resolução número 13 de 2011, de 1º de setembro de 2011. Altera a redação do artigo 96, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Rio do Campo e estabelece outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Rio do Campo, no uso de suas atribuições legais, apresenta a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterada a redação no artigo 96 do Regimento Interno, o qual passa a vigorar na seguinte forma. Artigo 96. Salvo o caso de convocação da Câmara para a fase especial do período legislativo, não havendo sessões ordinárias durante os períodos compreendidos de 22 de dezembro a 2 de fevereiro,
de 17 de julho a 1º de agosto de cada ano, considerando como períodos de recesso. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de suas publicações. Sala das Sessões, em 1º de setembro de 2011. Sendo Junques presidente, Alessandro Lozzi, segundo secretário. Coloco a resolução de número 13 de 2011 em votação única. Aliás, em discussão única, né? Perdão. Com relação a essa resolução também, né, a necessidade de que nós tornássemos realmente dentro do nosso regimento interno, né, também legal essa questão aqui, né, que foi citada aqui no artigo 1º, né, e com relação ao artigo 96. Tá, então faz essa alteração, né, simplesmente para que nós deixamos de maneira legal também esse princípio, né. Coloco a resolução de número 3 de 2011 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da indicação do número 36 de 2011. Indicação do número 36 de 2011, 1º de setembro de 2011. Ao excelentíssimo senhor Sênio Junques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rio do Campo, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que depois de ouvido ao plenário, de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que seja realizada a introdução de aproximadamente 2 cargas de caçamba de pedras na entrada do estabelecimento de confecções Malharia MN, de propriedade da senhora Marlene Venâncio, e com localização à rua Gumercindo Varela, comunidade de Taiozinho. Justificativa. Faça necessário, uma vez que, atendido ao pedido expresso na presente indicação, facilitará-se ao fluxo de entrada e saída de mercadorias concernentes ao setor confeccionário conferente à malharia citada. Igualmente, faz-se justo, visto que o setor de confecções contribui significativamente com a economia riocampense, além de ser seus proprietários cidadãos que arcam diariamente com os impostos que cabem. Mário Henrique de Souza, vereador. Coloco a indicação do número 36 de 2011 em discussão única. Vereador Mário Henrique. Bem, essa indicação eu fiz a pedido do proprietário da malharia ali do Taiozinho, que tem muita dificuldade para acesso à sua propriedade lá, faltando algumas cargas de pedra. Então seria de grande importância se conseguisse levar umas 2 cargas ali, que essa malharia está aí com alguns funcionários. Eu acho que é mais uma empresa dentro do município de Rio do Campo, eu acho que deve ser preservada muito bem. Então seria isso na localidade do Taiozinho, essa malharia. Continua a discussão, indicação do vereador. Vereadora Fátima. Na verdade, deveria ser colocado pedra na extensão de toda aquela rua, até porque já faz um bom tempo que não tem, né, pedra naquela rua. Tem também a questão até do esgoto ali, que também está dependendo. A gente já fez várias indicações aqui, inúmeras, pedindo também a questão do esgoto, tanto quanto também a questão da pedra, né. Já conversei com o prefeito já a respeito disso, mas infelizmente por enquanto não foi feito ainda. Até acredito que talvez com a melhora do tempo, quem sabe ele nos atenda, né. Continua a discussão, indicação. Vereador Salésio. Bom, quanto a essa indicação, eu não sei se foi agora, porque no outro dia, quando
uns 2 meses atrás eu estava trabalhando no Taialzinho, eu passei, né, nas ruas, onde o pessoal estava pedindo pedra, eu fui colocando, né, e estive na malharia e eles não me pediram essas pedras. Então, não sei. Agora, claro que o tempo está chuvoso, está difícil, mas teve dia ali de a gente nem saber onde despejar as pedras, né? O Silvano estava puxando e a gente foi até montando e depois distribuindo, e esse pessoal não pediu essa pedra para a gente. Continuando discussão e indicação. Coloca a indicação do número 36 de 2011, votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 23, excelentíssimo senhor Sano Junques, presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Campo. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, convidamos Vossa Excelência e os excelentíssimos vereadores para o cerimonial em comemoração à independência do Brasil, dia 7 de setembro, com início às 9 horas em frente à Prefeitura. Após a cerimônia, haverá o desfile das escolas da rede municipal e estadual, centros de educação infantil e outras entidades convidadas, abrilhantado pela fanfarra das Escolas Unidas de Rio do Campo. O desfile será em frente à Prefeitura, estando-se até o Colégio Estadual de Fernando Ferreira de Melo. Atenciosamente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal, Claudemir Inês da Silva, Secretário de Educação. Convite. Juventude, Desenvolvimento e Efetivação de Direitos. Este é o tema da primeira Conferência Municipal de Rio do Campo, instituída pelo Decreto Municipal de número 2637. O evento tem por objetivo o planejamento de novas políticas públicas para a juventude e consolidação das já existentes. Assim, a participação da população jovem do Rio do Campo é de extrema importância para o evento, pois ninguém sabe mais das necessidades da juventude que a própria juventude. Na ocasião, acontecerá também a eleição dos membros do Conselho Municipal de Rio do Campo. Venha participar. Local, auditório da Escola Dr. Fernando Ferreira de Melo, data dia 3 de setembro de 2011, a partir das 13 horas. Participação livre. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Ordem do dia. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Repasso a presidência ao vice-presidente. Perdão. Convido o prefeito municipal, se quiser se fazer presente aqui conosco. Não. Vereador Mário Henrique, com a palavra. Cumprimentar o presidente dessa casa, cumprimentar os colegas vereadores, especial hoje o nosso amigo Ronaldo, vereador aqui dessa casa, cumprimentar o vereador Rodrigo, prefeito, secretário e o nosso amigo Leonir. Senhor presidente, vim até aqui à tribuna. Essa indicação foi um pedido do proprietário da mandaria ali do Taialzinho. Inclusive ele comentou no nome do secretário, na época secretário, nosso amigo aqui, o Salésio, ele pediu, disse que comentou que precisaram umas 2 cargas ali na propriedade dele. Então, se não foi colocado, eu acho que então, sei lá, às vezes ele não falou com a Vossa Excelência.
mas seria de grande importância colocar umas 2 casas ali, porque tem lá, eu acho que 6, 7 funcionários trabalhando naquela malvaria. E o carro encosta ali naquela malvaria e às vezes não sai sozinho, tem que puxar. Teve um dia da semana passada, molhado, o carro encostou e teve que buscar um trator para tirar. Então está faltando, acho que nas ruas do Tauzinho, sim, pedra, ali em todas as ruas quase. Também fazer uma indicação verbal aqui, Mingueiro lá na Santa Maria, lá na entrada de Vinéia, que estourou essa semana, está com urgência, até está perigoso em passar lá. Seria uma urgência fazer aquele bueiro lá. Eu agradecer aqui a presença dos companheiros, seria isso, muito obrigado, presidente. Continua a palavra livre. Vereadora Fátima. Quero cumprimentar o presidente, o vereador Sano, os demais vereadores, o prefeito, o senhor Duda, o nosso ex-vereador do PT, o Rodrigo, secretário, e também o Lemair. Bem, dizer a vocês só que vim aqui para desejar boas-vindas ao seu Mádio, seja bem-vindo e que desejar sucesso nessa estadia conosco aqui nessa Casa Legislativa. E é o primeiro passo do acordo que nós fizemos, a nossa coligação PT e PP. Então, este ano, o vereador Rodrigo vai ceder, então, 2 meses para a gente contemplar os nossos suplentes. E no ano que antecede, então, no ano que vem, eu também estarei cedendo 2 meses aos nossos suplentes, para assim a gente estar cumprindo com a palavra dada na época de campanha. Eu acho isso bastante importante. Quando se dá a palavra, tem que se cumprir. Então, seu Mário, seja bem-vindo e dizer a você que temos aqui uma boa equipe de trabalho e sinta-se à vontade. Seria isso, obrigado. Continua a palavra livre. Vereador Antônio Carlos. Boa noite ao presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos assistem, secretário, prefeito. Acho que, da mesma forma, Mádio é gratificante, a gente conhece a sua pessoa, então acho que vai somar junto com nós e vem somar mais um agricultor aqui nessa casa, então seja bem-vindo. E também só queria comentar mais um detalhe a respeito da nossa festa, aproveitando que o prefeito está aí agora, agradecendo que já começamos o nosso trabalho, botando uma pedrinha lá, a gente agradece, a comunidade agradece, e faz o convite. Eu vou mandar o convite pessoalmente, mas quero fazer um convite hoje, que se pudesse fazer parte da abertura, às 9 horas, no sábado, no dia 10, prefeito, vereador, secretário, seria de grande hora para a nossa comunidade, que é a festa do arroz, é lá na comunidade do Brasil, mas é uma festa do arroz representante no município, vocês sabem disso, então tem tudo, se Deus ajudar, que der um tempo bom, fazer uma festa, talvez que nem no passado, ou pode ser até melhor. Seria isso, obrigado. Continua a palavra livre. Prefeito, gostaria de fazer uso da palavra. Então, repasso a presidência agora ao vereador Adilson para fazer uso da tribuna. Com a palavra, então, o vereador Sérgio Junques. Gostaria de cumprimentar, então, o vereador Adilson, no momento, presidente do exercício, seu, então, secretário Alexandre, assumiu a segunda secretaria, então, né? E os demais vereadores, o prefeito, secretário da Agricultura, o vereador Rodrigo, né? E o Leonir. Também, né, gostaria de desejar, então, ao vereador Romaldo, então, bom trabalho durante esse período, né? Claro que hoje a pauta ela foi um pouco rápida, né? Mas nem sempre é assim, senhor Romaldo. Provavelmente na próxima sessão já temos uma pauta mais cheia, né? E muitas discussões, né? Vem projeto para essa casa muitas vezes bastante polêmicos, né? E tem dias aí que nós ficamos com um período de trabalho bastante prolongado, muitas discussões, enfim, né? Que a gente sabe que
É aqui nessa casa que se discute basicamente o destino do trabalho do prefeito, do executivo, né? Então passa bastante por aqui, e esse é um compromisso sério, que eu acho que isso não vai faltar do senhor Romaldo, porque é uma pessoa séria e responsável. Sinta-se à vontade, né, senhor Romaldo? Precisar da gente, nós estamos aí, né? E também dizer que acho que é louvável a atitude do vereador Rodrigo, né? Parabéns, então, por essa atitude de estar reconhecendo a equipe de trabalho. Eu acho que é assim que funciona, né? Porque é chato quando muitas vezes tem pessoas que acham que devem assumir o mandato inteiro, muitas vezes como suplente, ou assim por diante. Eu acho que, eu sempre digo o seguinte, eu fui eleito, mas eu fui eleito por todos os suplentes, né? Não só pelo primeiro suplente, mas por todos, né? E então, o que está acontecendo nessa casa aqui é a atitude de ceder um pouquinho para cada um. Eu acho que é o combinado aí da coligação do PP e do PT. Eu acho que isso é interessante, eu acho que o pessoal realmente está reconhecendo, né? Eu acho que é assim que funciona, né? Então, reconhecer o esforço de cada pessoa dentro daquele grupo político da época, né? Acho que é bem interessante isso, né? Parabéns a vocês por essa iniciativa. E eu gostaria de reforçar aqui o convite que o secretário deu, oriundo do prefeito, então, né? Com relação à comemoração cívica do dia 7 de setembro. Então, hoje, nós já participamos da abertura da Semana da Pátria, né? A gente esteve presente com o prefeito, com o secretário da Educação, enfim, né? Fizemos a abertura, então, da Semana da Pátria, e dia 7 a gente gostaria de, então, reforçar esse convite aí do prefeito, do secretário da Educação, né? E contar com a presença, realmente, de todos os vereadores, de acordo com aquilo que foi lido ali, né? Então, às 9 horas, em frente à prefeitura, né? A gente gostaria que todos estivessem lá para fazer parte do palanque, mostrar a Casa Legislativa também unida, né, junto a esse momento cívico, que eu diria que é o momento mais importante do ano. Acho que fica até chato alguém faltar, se puder fazer um esforçozinho, deixa agendado lá na agendazinha de vocês. Então, para quarta-feira, às 9 horas, nós estarmos todos juntos reunidos lá, mostrando para toda essa população, porque é um momento que a gente sabe que a população toda do campo participa. Não é só o educandário, só as escolas, né? Mas é CTG, clube de idoso, clube de mães, enfim, tem vários segmentos da sociedade. Eu acho que fica até feio se nós não participarmos, né? Eu acho que é esse momento que nós temos que estar lá, realmente mostrando o nosso civismo, né? Uma vez que a gente tem a função de aprovar leis, eu acho que, acima de tudo, nós temos esse compromisso, então, de ajudar a fazer essa comemoração. E, no mais, eu acho que, mais uma vez, né, senhor Romaldo, então, bom trabalho para você. Obrigado. Eu devolvo a palavra, então, ao presidente Célio Jux. Nada mais a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a 26ª sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2011.